Você se lembra do que nós falamos na aula passada? Nós falamos de um grande amor, que é o amor de Jesus. Ele entregou sua própria vida lá na cruz por amor a nós. E nós falamos um pouquinho sobre cada detalhe de tudo que Jesus sofreu por amor a nós, para nos perdoar, para nos redimir dos nossos pecados, né? E a gente terminou a aula assim com aquela pergunta: o que será que vai acontecer? E hoje, agora eu vou mostrar para você o que aconteceu depois de tudo isso. Depois que Jesus morreu lá na cruz, algumas pessoas retiraram o corpo dele lá e colocaram, sabe aonde? O corpo de Jesus foi colocado numa sepultura e era fechado com uma grande pedra muito pesada. E passou um dia, passou 2 dias. No domingo pela manhã, algumas mulheres foram até a sepultura e quando elas chegaram, haviam 2 anjos e disseram assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou conforme ele tinha dito. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida e o sepulcro estava vazio. Naquela noite houve um terremoto, houve grande estrondo ali e até alguns soldados que estavam cuidando para que não roubassem o corpo de Jesus, os soldados estavam ali cuidando, eles se assustaram com tudo aquilo e desmaiaram de pavor. E Maria Madalena, quando viu que o corpo de Jesus não estava mais ali, ela ficou tão triste e começou a chorar. De repente alguém para atrás dela e ela não percebeu quem era. E esse homem fala para ela: por que está chorando? E Maria diz assim: é porque levaram o corpo de Jesus. E quando Jesus fala assim, Maria, ela então vê que era o próprio Jesus que estava ali com ela. Ela não tinha reconhecido, ela achou que era o jardineiro, porque a sepultura de Jesus ficava ali num jardim. Ela achou que fosse um jardineiro, mas não, era o próprio Jesus ali falando com ela. E ela ficou tão feliz que já queria abraçar Jesus, e Jesus falou assim: espera, vai e conta aos outros, fala para todo mundo que eu estou vivo, que eu ressuscitei, que eu venci a morte. E então Maria foi correndo contar para os discípulos. E depois daquele episódio ali, Jesus apareceu para outros discípulos. E ali onde eles estavam, numa casa, trancados, com medo, pensando quem vai ser o próximo que eles vão querer matar, né? Estavam ali com medo. De repente, Jesus aparece no meio da sala e fala assim: paz seja convosco. E os discípulos, uma mistura de medo com alegria, né? Talvez. E Jesus fala assim: olha, podem tocar em mim, sou eu. E eles então percebem que era Jesus vivo, glorificado. E por mais uns 40 dias, Jesus passou ali com os discípulos, dando instruções, disse aos discípulos que fossem por todo o mundo pregar o evangelho para toda criatura, fizessem mais discípulos, né? Assim, o amor de Jesus, a palavra dele, tudo que ele viveu, a sua morte e ressurreição deveria ser propagada, compartilhada com todas as pessoas. Vamos ver o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Jesus disse assim, para os discípulos: depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus estava dizendo que ele ia voltar para o Pai, lá onde era o lugar dele, mas que lá ele prepararia um lugar para que todos os seus amigos, inclusive eu e você, estejamos aonde ele estiver. E quando Jesus falava essas palavras, ele começou a subir aos céus e uma nuvem o encobriu e ele desapareceu. Jesus voltou para o Pai. E as pessoas ali, talvez os discípulos, né, e mais pessoas, outras pessoas que seguiam Jesus, que amavam a Jesus, começaram a chorar, tristes,
E agora o que vai ser de nós sem Jesus? Foi ali que apareceram anjos e disseram assim: por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que vocês viram ele subir, um dia ele voltará. Um dia ele descerá das nuvens. E esse dia nós chamamos de a volta de Jesus. Então nós temos essa esperança de que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar para morar com ele. Você quer morar com Jesus? Ah, eu também quero muito morar com ele um dia. Mas para isso, nós precisamos deixar de lado a única coisa que pode nos separar dele: o pecado. O pecado nos impede de ir morar com Jesus. Mas é por isso que ele veio, morreu, entregou a sua vida para que a gente possa ser livre do pecado, para que o nosso coração fique limpinho, um coração perdoado. Toda vez que você vê que você pecou, peça perdão ao Senhor Jesus. Ele nos perdoa, ele limpa o nosso coração para que um dia a gente vá morar com ele. Finalmente, a lição de número 13, o título é O Meu Amigo Jesus Volta a Viver e Vai para o Céu. O objetivo dessa aula, desse encontro, é ensinar que Jesus ressuscitou, voltou ao céu e um dia voltará para buscar os seus amigos. A lição traz alguns textos bíblicos que é importante que você leia, todos eles, né? Você vai encontrar ali no livro de Mateus, no livro de Lucas e no livro de Atos. Então ali vai estar bem certinho na lição os textos que você precisa ler. Mas o versículo principal é João 14:3, que diz que Jesus iria ao Pai preparar lugar. Um louvor que você pode iniciar a tua aula é aquele louvor assim, celebrai a Cristo, celebrai, que fala da ressurreição de Jesus. Então é um louvor bem fácil, bem curtinho para você começar a aula. E aí você vai lembrar as crianças de que a gente falou na aula passada sobre a morte de Jesus, a crucificação. E aí a gente parou ali, né, e ficou aquela coisa assim, o que vai acontecer? É claro que as crianças já sabem, né, o que iria acontecer, mas aí você vai trazer com mais detalhes tudo o que aconteceu. E para contar a história, são em 3 partes, né? A primeira parte vai falar da ressurreição de Jesus. Então eu dou a dica para você de você ter um recurso, algo assim que lembre o sepulcro vazio, né? Eu tenho esse recurso aqui que eu fiz há muitos anos atrás, que é feito com papel cartão e aqui os detalhes feitos em EVA, giz pastel e tudo mais. E aí o mais importante é esse mecanismo aqui de tirar a pedra, de colocar e tirar a pedra, né? Feito com EVA também. E aqui eu coloquei uma fitinha só, mas você pode colocar com velcro se você quiser. Ou algumas outras dicas de sepulcro eu vou deixar aqui também para você ver, para falar sobre esse momento aqui em que o sepulcro foi aberto, né? E lá dentro estava vazio. Aqui eu tenho escrito, ele não está aqui, pois já ressuscitou. Eu uso muito esse aqui nas aulas de Páscoa, quando a gente vai falar sobre isso. E também, para falar sobre a ressurreição, eu tenho esse personagem aqui pequeno de Jesus, é feito de EVA, ó, bem simples. Na descrição eu vou deixar um modelinho para você seguir, para você fazer um assim também. Mas você pode também ter um desenho, uma imagem impressa também de Jesus, que também dá para usar. A segunda parte da história vai falar sobre Jesus voltar aos céus. E aí eu fiz esse recurso aqui, ó, que é feito só com papel. Esse aqui é um pedaço de nylon, papel cartolina, papel cartão e um rolinho de papel toalha que eu cortei ao meio. Vou mostrar agora o passo a passo desse recurso aqui para você. Existe a opção de fazer com o copo descartável, mas eu vou fazer com o rolinho de papel toalha cortado ao meio. Também pode ser rolinho de papel higiênico. E a primeira coisa é encapar esse rolinho ou copinho com a papel azul, né, representando o céu. Depois que eu colei, só fui retirando, recortando os excessos de papel
E eu já tinha desenhado ali um personagem para ser Jesus, mas você pode também imprimir algum modelinho da internet. E aí eu fiz no papel cartão, que é mais firminho. E também tem que ver o tamanho se passa ali no meio do rolinho também, né? Que ele vai ter que passar ali pelo meio. E aí com o mesmo papel cartão eu fui recortando algumas nuvens para colar no nosso rolinho. E a última nuvem, que é a maior, eu fiz assim duplo para poder colar o nylon ali dentro. E aí eu vou colar as nuvens no rolinho. E essas nuvens também você pode fazer com o papel sulfite branco também, não tem problema, também dá certo. Agora eu vou pegar um pedaço do nylon e com a fita Durex eu vou colar um pedaço de nylon, a pontinha do nylon, ali atrás do nosso personagem Jesus. Aí você fixa bem e agora a gente vai medir mais ou menos a altura que vai ficar a nuvem. E aí, depois que você medir bem certinho, você recorta o nylon e cola a outra pontinha dentro ali da nossa nuvem. Eu vou colar com a fita também, mas também vou unir essas nuvens com a cola. Como o papel é muito leve, ficou meio estranho. Então, o que eu vou fazer para deixar mais pesado? Eu vou colar uma moeda de 10 centavos atrás do personagem ali para dar um pezinho, né? Também você pode colar outra coisa para fazer esse peso. Pode colar um ímã e depois eu vou explicar o que você pode fazer também. Mas eu colei uma moeda de 10 centavos com a fita e depois colei mais um papel atrás para reforçar e também esconder a moeda. E ficou assim. Então, você vai usar esse recurso para falar que Jesus subiu aos céus, né? Mas também, daí a terceira parte, você vai ler na Bíblia o que Jesus falou sobre vou preparar-vos lugar. E aí você pode usar o mesmo recurso, mostrando ele descendo e voltando. Um dia eu procurei aqui para mostrar para vocês, mas eu não encontrei. Eu sei que um dia eu vi um vídeo de alguém que fez um recurso parecido com esse. E aí, no lugar da moedinha, eles colocaram um ímã atrás e depois alguns, não lembro o que era, se eram personagens de papel, se eram só alguns ímãs, assim, que quando fazia assim, voltava, aquele ímã que estava aqui no personagem atraía os outros ímãs. E aí levava todos os ímãs para cima, sabe? Eu sei que eu vi isso em algum lugar, mas eu não consegui encontrar. Mas estou falando aqui para vocês que existe essa possibilidade, se você quiser tentar fazer assim, né? Era um ímã aqui atrás e outros ímãs representando as pessoas que Jesus ia levar com elas. E também quero deixar de sugestão aqui para vocês, de recurso visual, esses corações assim, ó. Na verdade, eles fazem parte de um recurso que eu fiz sobre o plano da salvação. Pode ver que aqui estão as cores do plano da salvação. E eu uso isso aqui para ministrar quando eu vou falar sobre isso, né? Eu uso o segredo da melancia, eu uso esses corações aqui. Até se você quiser saber mais sobre essa história, o segredo da melancia, a salvação através das cores, vou deixar também no card e lá embaixo depois vai ter o link para você assistir esse vídeo, tá? Se você quiser saber mais sobre isso. Então aqui é tudo feito com EVA, ó. Vou tentar achar modelinhos, moldes e vou deixar na descrição ali para vocês, beleza? Outra coisa que eu mostrei aqui para vocês é essa Bíblia que eu fiz de caixa de sapato, já usei várias vezes aqui no canal. Também uma dica para você. Sempre que você vai falar um versículo da Bíblia ou até mesmo histórias, você pode tirar daqui de dentro da caixa para as crianças sempre associarem o que você está falando que está na Bíblia, né? Então elas precisam saber que você não está só contando uma história que você ouviu por aí, é o que está na Bíblia. Então é um recurso bem legal para você usar também. Outra dica que eu quero dar para você, bem legal, e é o que provavelmente eu irei fazer no domingo, é um Cine Kids, é um cineminha. Então eu tenho todos esses recursos, mas a minha ideia para esse final de trimestre é passar um vídeo sobre essa história. É um vídeo assim que tem quase meia hora
e então vai usar bastante do tempo. Então eu não vou contar a história assim, eu vou passar esse vídeo para elas. Eu vou deixar o link desse vídeo para vocês verem lá na descrição. E é ótimo, eu sei que quando eu era criança eu assistia esses vídeos, esses filmes sobre a Bíblia, né? E ele conta bem certinho tudo o que está na nossa lição hoje. A ressurreição, a assunção e tudo mais. E você pode fazer esse cineminha com as crianças. Então, eu vou levar a minha TV, vou passar ali para elas esse vídeo. E se você quiser, você pode levar uns docinhos para as crianças, umas almofadinhas, né? Na minha sala eu tenho tatame no chão, então eu vou levar umas almofadinhas e fazer um cineminha ali com elas, para elas aprenderem assistindo ali o vídeo, o filme, e também fazer uma coisa um pouquinho diferente ali para elas. Uma dinâmica que você pode fazer a respeito da volta de Jesus é o seguinte: você vai levar uma mala de viagem ou uma bolsa qualquer, uma bolsa maior assim, e deixa várias coisas ali dentro, você leva ali como se fosse para uma viagem, tá? E ali vai estar cheio de coisas que vão representar um mundo de pecado. Então você pode levar coisas normais, tipo roupa, um calçado, alguma coisa, mas você vai dizer que são coisas do mundo. E nessa viagem, na verdade, a gente não vai levar nada, vai ficar tudo para trás. Então você começa a tirar as coisas, fazendo isso aqui, ó, não vai, né? E aí você pode dizer, tipo assim, é uma casa, um carro, um celular, a fama, o dinheiro, os bens materiais, tudo isso vai ficar para trás. Nessa viagem nós vamos levar um total de 0 coisas. E aí você esvazia tudo a mala e aí você fala que essa mala é a tua alma, é a tua vida. E para ir para essa viagem, que é a salvação, que é os céus, a gente não vai levar nada desta terra. Porque não precisamos, porque nesse novo céu, nessa nova terra, tudo será novo, tudo será diferente. Então, as coisas aqui da terra não vão com a gente. Então, não adianta a gente querer se apegar a coisas aqui da terra, não adianta a gente querer ficar pensando só aqui na terra. Nós temos que pensar nas coisas do céu. Existe aquela história que eu até já gravei para vocês e vou postar daqui uns dias, sobre uma ministração chamada Caça ao Tesouro, que fala sobre os tesouros do céu e os tesouros da terra. Então, os tesouros do céu são aqueles que não passam, que não se acabam. E as coisas da terra, elas vão ficar por aqui. E para fazer um encerramento de trimestre, quero deixar aqui algumas ideias para você. A primeira ideia é o que eu sempre venho falado, né? E eu fiz já com as crianças e foi bem legal, que é o que? A premiação. Então eu fiz lá, deixei na parede da minha salinha um painel com o nome deles, todas as lições, todos os encontros, e cada presença eles ganham uma estrelinha. Então eu vou levar alguns brindes e deixo de dica para você também. Leve ali alguns brindes, um para cada um, mas com tamanhos diferentes, com coisas diferentes. E aí sempre aquele primeiro que veio mais vezes, que tem mais estrelas, vai ser o primeiro a escolher. E isso aí, de alguma forma, vai incentivar as crianças a virem mais vezes para a EBD também. E faça uma dinâmica com as crianças, uma brincadeira final, que é tipo batata quente. Sabe essa brincadeira da batata quente? Só que ao invés de ficar falando batata quente, 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 você bota uma música, leva uma bolinha ou alguma coisa assim, e bota uma música, elas vão passando. Quem segurar, e a hora que você desligar a música e a criança segurar a bola, ela vai ser queimada. E aí ela vai ter que falar uma das histórias que a gente falou nesse trimestre, vai ter que relembrar uma das histórias que ela mais gostou e vai comentar. Eu gostei da lição que falou do nascimento de Jesus. Eu gostei da lição que falou que os anjos apareceram. Eu gostei da lição que Jesus curou e que Jesus ressuscitou o menino lá. Então essa é a brincadeira final e vai relembrar um pouco o que a gente estudou nesse trimestre. E se você quiser, pode levar ali algumas guloseimas, algumas coisas para fazer tipo um encerramento de trimestre, né? Se você quiser, você pode fazer uma lembrancinha para as crianças. Vou deixar lá na descrição alguns louvores que você pode cantar com as crianças. Tem um louvor que é bem bonito, que é aquele O meu destino é o céu. Que é um louvor tão lindo que eu amo tanto. Vou deixar na descrição também, tá bom? E essa foi a aula de hoje, espero que vocês
gostaram. Eu já tenho em mãos aqui a próxima lição do próximo trimestre e já vou estar vendo aqui algumas dicas, algumas ideias para você, tá bom? Então, obrigada por estar comigo nesse trimestre e eu conto e espero por você no próximo trimestre, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.